A Grécia Antiga teve sua divisão em 5 períodos: o período pré-homérico, período da formação do povo grego; o período homérico, quando o mundo grego passou por uma grande ruralização com a invasão dórica; o período arcaico, marcado pelo surgimento da polis, o modelo cidade-estado da Grécia; o período clássico, marcado pelo florescimento da cultura grega, como a filosofia; e o período helenístico, quando a Grécia foi conquistada pela Macedônia, iniciando-se a fase de difusão da cultura grega pelo Oriente. A formação da Grécia Antiga dependeu da chegada de diversos povos a partir de 2000 a.C., como os jônios, aqueus, eólios e os dórios. Cada povo chegou em épocas distintas na Grécia continental. A Grécia era formada por uma grande quantidade de estados. Não eram denominados como países, mas organizavam-se como o mundo grego. Os aqueus, pastores da origem indo-europeia, chegaram à Grécia Central por volta de 2000 a.C., em busca das melhores pastagens. Ali se estabeleceram, tornando-se sedentários, vivendo do pastoreio e da agricultura. Foram pequenos centros urbanos, cujo mais importante foi Micenas. Por volta de 1400 a.C., os aqueus dominaram por completo seus vizinhos cretenses, ao tornarem nossos assimilares seu povo e cultura. Junto com os jônios, eólios e dórios, povos indo-europeus que chegaram à região em período de pastoreio, foram a base do povo grego. Os dórios estabeleceram na região Peloponeso, onde fundaram a cidade-estado de Esparta. Os jônios chegaram depois dos dórios, estabeleceram-se na região central da Grécia. Fundaram a cidade de Atenas. Os eólios fixaram-se no norte da Grécia. Acredita-se serem os fundadores da Macedônia. Atenas, o berço da civilização. Em Atenas foi onde surgiu a ciência, artes, filosofia e a democracia, onde se deram origem. O grande templo de Atenas foi uma homenagem justamente para a deusa Atenas, deusa da vitória, da guerra e a sabedoria. O templo era onde os gregos oravam antes de suas batalhas, pedindo orientação e proteção de sua deusa, pois acreditavam que ela seria a grande responsável por suas vitórias contra os persas. E também naquela época, as duas principais cidades-estados eram Atenas e os Espartas, onde existia uma rivalidade entre elas. Atenas alcançou seu auge durante o período clássico da Grécia Antiga, 508 a 322 a.C., quando era o principal centro urbano da importante polis, cidade-estado, de mesmo nome, localizado em Ática, na Grécia. A democracia ateniense foi criada em 508 a.C. por Clístenes, após a tirania de Zágoras. Esse sistema de governo permaneceu notável e estável e, apesar de algumas breves interrupções, permaneceu funcionando por 180 anos até 322 a.C., após a Guerra Lamíaca. Espartas. Os espartanos eram pessoas treinadas para a batalha, tinham sangue quente e nunca estavam de brincadeira com ninguém. Se localizavam em Lacônia, cuja sua capital era Esparta. Por volta dos 600 anos a.C., eles dominaram a Lacônia. Porém, os messênios ainda resistiram e acabaram virando servos de Esparta. Apesar de existir muitos servos, acabava gerando uma grande preocupação aos espartanos, pois a qualquer momento, principalmente na hora de dormir, eles poderiam atacar e detonar todos os espartanos. Em Esparta existiam 2 reis, e com isso era considerado um lugar que ocorria a diarquia. A sua sociedade era composta pelos seguintes povos: os espartas, conhecidos como os espartanos, os manda-tudo; os servos, conhecidos como hilotas, os empregados; e por último, os periecos. Os espartíatas eram os guerreiros, que a partir dos seus 7 anos de idade até a morte era somente lutando. Os hilotas eram os empregados, aqueles que a vida toda era só trabalhar. E os periecos eram aqueles que dependiam do seu comércio para sobreviver, ou seja, eram os comerciantes. Ao contrário dos servos e dos comerciantes, as espartanas são bem valorizadas pelos espartanos,
pois graças a elas a obediência do espartano começa desde cedo. Se alguma criança espartana desobedecer, já será mandada para o seu treinamento, onde aprendem várias coisas, como o militarismo, que no caso é cumprir ordens e regras ao pé da letra, o laconismo, que vem da região deles da Lacônia, que significa falar menos e fazer mais, no caso ser bem mais objetivo, e também o xenofobismo, onde eles se aprendem que são mais do que os outros que não são de Esparta, no caso. E então, depois de aprender tudo isso, eles são mandados para o seu primeiro treinamento, que é matar um servo, seja dele ou de outro qualquer soldado da região. Se ele não for capaz de matar o servo, ele será morto e é descartado logo como soldado. Não serve para Esparta. Guerras médicas. As guerras médicas foram conflitos entre os antigos gregos e o Império Persa durante 499 até 449 AC, acontecido na região Mediterrâneo Oriental. Essas guerras foram provocadas pela disputa sobre a região da Jônia Ásia Menor. Nas primeiras batalhas, os persas venceram os gregos. Somente em 490 AC, os gregos venceram a batalha contra os persas. A guerra teve como consequência o declínio do Império Persa, a cessão de Atena e Esparta e também a expansão dos povos gregos. Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi uma das mais famosas guerras de toda a história. Esta guerra, que durou aproximadamente 10 anos, aconteceu entre 1300 e 1200 AC. Foi um conflito bélico entre aqueus e troianos. A guerra foi causada pelo príncipe troiano Paris Alexandre, que foi junto ao seu irmão a Esparta em missão, filho do rei de Troia Príamo. Paris acabou por se apaixonar pela rainha Helena, onde envolveu-se com ela, que era a esposa do rei Menelau. O príncipe troiano a raptou e quando o rei Menelau soube que fora traído, ficou furioso, dando início à Guerra de Troia, que consequentemente durou aproximadamente 10 anos, como eu já havia comentado. Menelau conseguiu juntar grandes exércitos e navios, a qual se foram para Troia pretendendo recuperar Helena. Após a execução do grande plano do guerreiro Odisseus, que presenteou os troianos com um grande cavalo de madeira, onde se encontravam vários soldados gregos, a guerra deixou muitos guerreiros feridos e mortos. Um desses mortos foi o príncipe Heitor e o herói grego Aquiles, que foi morto por Paris com uma flechada no calcanhar, onde era seu ponto fraco. Porém, Paris acaba morrendo após ser gravemente ferido por Filoclotes, e a guerra de Troia terminou com os gregos vitoriosos e Helena reunida com Menelau. Peloponeso foi um conflito militar entre as cidades-estado de Atenas e Esparta. Ocorreu entre os anos de 431 a.C. e 404 a.C. Esta guerra foi relatada detalhadamente por dois historiadores da Grécia Antiga, Xenofonte e Tucídides. Os espartanos viam com desconfiança e ameaçavam o desenvolvimento econômico e aumento da influência política de Atenas na região da penúncia do Peloponeso. A Batalha de Isso foi uma batalha ocorrida em 333 a.C., próxima à cidade de Isso, na Ásia Menor, na qual o rei macedônio Alexandre o Grande da Macedônia venceu Dário III, rei dos persas. A mitologia reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a.C. O objetivo principal era de explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza. É importante ressaltar que a civilização grega estava baseada na religião politeísta, ou seja, eles cultuavam diversos deuses. Não existem escrituras sagradas, como a Bíblia para os cristãos, a respeito da mitologia grega. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século 8 a.C., por Hesíodo e por Homero. Na Teogonia são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Alguns elementos que sempre são lembrados ao falarmos de mitologia são os deuses, como por exemplo Zeus,
o deus do céu, Poseidon, o deus dos oceanos, e Hades, o deus do submundo, e os semideuses, como por exemplo Hércules, Aquiles e Perseu. História da humanidade, ou também conhecida como a Caixa de Pandora. Os irmãos titãs Prometeu e Epimeteu fizeram respectivamente os homens e os animais. Apaixonados por sua criação, Prometeu pediu a Zeus um local do Olimpo para os homens, mas o deus dos céus não aprovou sua ideia, pois ao ver que a raça humana era muito violenta, ele temia que a criação de Prometeu destruísse alguma parte do Olimpo. Prometeu, vendo os homens, decidiu evoluir sua criação, dando o poder do fogo para eles, mas Zeus o proibiu de auxiliar a evolução. Triste por ver sua amada criação sempre no mesmo lugar, Prometeu decidiu roubar o fogo das fornalhas de Hefesto e dar aos homens. Zeus ficou enfurecido com tal desobediência e decidiu castigar Prometeu da pior forma possível, colocando Prometeu em uma montanha para que uma águia comesse seu fígado toda a eternidade e, por fim, destruir sua criação. Zeus pediu a Hefesto para criar uma criatura que fosse atraente aos homens, mas que fosse muito curiosa. E foi assim que Hefesto fez Pandora, a primeira mulher. Zeus pôs Pandora no mundo dos homens e deu a ela uma caixa com todos os males do mundo. E deu a ordem de Pandora a não abrir a caixa. Mas Pandora não resistiu e traiu a ordem de Zeus, libertando todos os males da humanidade para todo sempre.